Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Nesta hora nós vamos transmitir a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: a vida após a morte. Nessa hora você vai saber, nessa tarde Deus vai nos esclarecer e nós vamos entender para onde nós iremos após a morte. Entendemos que temos um corpo que vivemos em vida, mas e depois dessa vida para outra? Para onde iremos? Quem seremos? Será que nós com os nossos estatutos? Será que nós com os nossos cargos? Será que nós com os nossos cursos? Será que nós, sendo alguma coisa nessa vida, vamos ser alguma coisa do outro lado da vida? É o que Deus vai falar contigo e comigo nessa tarde, através da revelação profética. E nós vamos ler aqui em João, capítulo 11, do versículo 34 ao 45, para ter base no que vamos falar. Então, pega a sua Bíblia aí, João, capítulo 11, do versículo 34 ao 45, e vamos à mensagem da revelação da palavra de Deus. Pregação sem Bíblia não é pregação, é encheção de linguiça. Mas vamos lá então, pregar a mensagem da palavra de Deus nessa tarde, porque Deus vai falar contigo e comigo, porque a palavra de Deus ainda está em validade de geração em geração, e Deus vai falar conosco. Leremos então, e vamos ler nessa hora a mensagem da palavra de Deus. João capítulo 11, do versículo 34 ao 45, que diz assim: a palavra do Senhor. 34 do capítulo 11, versículo 34 ao 45, com o seguinte tema: a vida após a morte. Vamos lá então saber então. E disse-lhe onde o puseram. E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito mesmo e em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tirando, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graça te dou, porque me haveras ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lençol, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto isso, e vindo a Maria, e que tinham visto que Jesus fez aquele milagre, creram nele. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus é de honras e de glórias, e nós, como seres humanos comuns, nós não temos glória nenhuma, porque toda a glória pertence a Deus. Só estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão para Ele, e para que nós possamos entender que só estamos de passagem. Um dia nós vamos passar desta vida para outra, e vamos se encontrar com aquele que é o autor de toda a criação e de todos os seres humanos, desde o início da criação de Adão e Eva até os nossos tempos de agora. Os anos estão sendo contados por Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para entendermos nessa tarde se há vida após a morte, eu digo para você que há vida sim após a morte. A Bíblia diz que todos nós que vivemos uma vez em vida, vamos se encontrar do outro lado da vida. Enquanto vivemos neste corpo mortal, corpo
corpo de um ser humano comum que veio do pó da terra. Um dia nós vamos passar desta vida para outra, para se encontrar com Ele em espírito. Mas Daniel assim já nos alertava, que dizia na sua palavra sagrada que Deus assim o revelou, dizendo para ele que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Eu já quero te adiantar alguma coisa. Eu quero dizer para você, você tem um corpo físico, vai tombar a terra, um dia vai ser só os ossos, o esqueleto, depois do esqueleto vai ser o pó e depois vai sumir no espaço da vida, do andamento do ano, do cotidiano. Mas entenda uma coisa, tudo que o pó tragou sobre sua vida vai ter que devolver de volta. Não entendi, irmão? Você vai entender. O pó da terra vai ter que devolver tudo aquilo que levou seu, porque o que está levando o seu não é mais do pó da terra. Você vai tombar para lá, mas vai pertencer a Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar, a Bíblia diz que nós vamos para o céu, a Bíblia diz que nós vamos morar na eternidade e vamos estar sempre perto de Deus. Mas quantos que não poderão provar este grande milagre? Quantos que não poderão provar isso porque vivem mais para esta vida e não vivem para Deus? Os homens que vivem para essa vida se agarram com tanta coisa do cotidiano do dia a dia e pensam que vai levar alguma coisa consigo. Eu me lembro de uma certa história que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, de um certo homem que deixou um testamento escrito. E se deixou um testamento, tem que ser cumprido pela lei dos homens. Mas eu entendo uma coisa, ele dizia no seu testamento, dizendo ali que após a sua morte, ele queria que o seu carro, o carro mais caro que ele tinha, o carro que ele mais amava, fosse enterrado junto com ele. Entendendo essa história, irmão, ele foi enterrado com o carro sim, porque se estava escrito, pela lei tinha que ser cumprido o que estava escrito no testamento que aquele homem deixou escrito. E entendendo uma coisa, fizeram o que estava escrito naquilo ali. Ele foi enterrado com o seu carro, ele foi assim cumprido aquilo que ele pediu quando estava em vida, mas morrendo ele sabia que não ia ver nada, porque passou dessa vida para outra, irmão. Entenda uma coisa, se tiver com Cristo é céus, agora se não tiver, vai queimar no fogo do inferno, e é gritos e ranger de dentes. Se quer se despertar, meu irmão, se desperta agora. Se quer ir para o céu, se prepara agora, porque a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas a vida após a morte, irmão, mas aonde você chegou, você não cumprimentou a história? Vou cumprimentar para você. Ele foi enterrado. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão, se ele foi salvo, ele foi para o céu, aquele carro não foi. Agora, se ele foi para o inferno, também aquele carro não foi para o inferno, porque a Bíblia diz que lá no inferno não há parque de diversões. A Bíblia diz que lá no inferno não há morada. A Bíblia diz que lá no inferno é gritos e ranger de dente. Tem sim os portões infernais, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo desceu lá para tomar a chave da morte e do inferno. O miserável sem vergonha, nem a chave da porta dele não tem mais. Ultimamente ele tem pulado pela janela para querer vir atormentar aqui nessa terra, porque a chave da porta dele, o bicho está tão humilhado que Jesus tomou-lhe a chave e nem ele tem mais. Mas entenda uma coisa da nossa mensagem de hoje, que vem da parte de Deus, que é vida após a morte. Nós vivemos em vida, temos o nosso cotidiano, temos o nosso andamento que não pode parar, temos o dia inteiro e temos algo para fazer. Mas entenda uma coisa, se passamos dessa vida para outra, tudo aquilo que a gente construiu fica aí. Tudo aquilo que a gente construiu e obteve vai ficar aí. Nós não vamos levar desta vida para outra. A Bíblia diz que muitos homens e mulheres foram advertidos concernente à eternidade para morar nos céus ou viver eternamente atormentado no inferno. Entenda uma coisa, Jesus Cristo de diversas maneiras advertiu o homem e a mulher, e muitas vezes ele chegou alertando: homens e mulheres, antes orai por vós mesmos, antes zelai pelas vossas vidas, porque um dia há de dar conta ao Deus que fez o céu e a terra. João Batista pegou até mais pesado do que Jesus. Ele pegou e falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
Aleluia, glórias a Deus. Cortaram a cabeça de João Batista no dia, mas no outro ele estava lá na glória perante Jeová para ser galardoado pelo evangelho que ele pregou com justiça, e não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, irmão, fator histórico. Quem entende de história sabe muito bem do que eu estou falando nessa hora. Quantos homens e mulheres fizeram a diferença para este mundo e nunca fizeram a diferença para Deus? Quantas e quantas vezes você conhece muito bem a história de alguns homens famosos que Deus chamou para a sua obra e não quiseram, antes preferiram servir ao mundo e Satanás e morrer, então queimando no inferno. Aleluia, glórias a Deus. São pessoas que rejeitaram viver uma vida para Deus, mas viveram uma vida para Satanás. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava lá no seu momento lá de tentação lá no deserto, porque foi o Espírito que levou ele para o deserto, não foi Satanás. A Bíblia diz que Satanás chegou, na última tentação Satanás chegou e sabe o que apresentou? Toda a glória deste mundo. E Satanás chegou para Jesus e falou assim: olha Jesus, tudo isso eu te darei, tudo isso vai ser tudo, mas tem o seguinte: se prostrado me adorares. Quantas pessoas têm se prostrado e têm adorado a Satanás e têm pensado que está adorando a Deus? Entenda uma coisa: quando passar desta vida para outra, vai bater de cara com a realidade que uma vez teve oportunidade para viver perto de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. O nosso Deus que fez o céu e a terra, sabe o que ele fez? Ele falou para Jesus: está certo, o meu reino é aqui no céu, mas eu não vou ser egoísta, eu vou implantar o meu reino lá na terra. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo vai fazer parte do meu reino. O reino de Deus está implantado entre nós. Porque quando nós passamos desta vida para outra, já vamos passar entrando no seu reino. Aleluia, glórias a Deus. Mas entenda uma coisa, para que você entenda de ressurreição no que eu vou falar para você nessa tarde. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O pó da terra não comeu a sua carne, antes tão somente o seu corpo foi glorificado e ele foi para os céus. E tem, porém, ele falou: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei até vocês o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que vos ajudará. Ele está no nosso meio e é real entre nós. Jesus está vivinho da Silva. Meu Deus do céu. Dizem por aí, os grandes conhecedores da vida, que Jesus só quer o coração. Eles se enganam. Se Jesus só quisesse o coração, meu irmão, ele fazia o coração, braço, perna, olhinho, e era só o coração. Mas a Bíblia diz: Jesus Cristo quer corpo, alma e espírito. Irmão, mas carne e sangue não é no reino de Deus. Não seja herético, que eu não estou falando heresia também. Ele quer o corpo também, mas o corpo vai ser glorificado em nome de Jesus. Quando a Bíblia diz de ressurreição, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, diz assim, que primeiro ressuscitarão os mortos. Se vão ressuscitar é porque alguma vez morreu. Primeiro vão ressuscitar os mortos, os que morreram em Cristo Jesus. Não se engane você, porque se você não tem Jesus Cristo, tu não tem direito à ressurreição. Aleluia, glórias a Deus. E primeiro vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. E nós, irmão, e nós que não morremos ainda, vamos ter que morrer. Não se preocupe não, porque há pessoas que não provarão a morte. Há pessoas que vão ser transladadas, igual Elias foi. Elias foi levado numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que Enoque também não provaram a morte. Nem Eli nem Enoque. Tu também não provará. Tu vai ressuscitar e tu vai subir na carruagem de fogo em nome de Jesus. As pessoas se esquecem, irmão. Nós somos seres humanos.
Vivemos nessa vida, eu tenho consciência do que eu estou falando, mas um dia vamos partir dessa vida para outra. É o que eu falei uma vez aqui. Quantas pessoas morrem por dia ou por hora? É várias pessoas morrendo. E no meio dessas pessoas são separadas as salvas e as que vão para o inferno. Quer dizer, são separadas as que vão para o céu e as que vão para o inferno. Agora o que eu sempre falo aqui é a dinâmica. Você é um esquerdinha ou você é um direitinha? Faça o seguinte, meu irmão. Entra na direita com Deus se quiser morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. É a ressurreição de Jesus Cristo em nossa vida. Vamos lá então, que isso é só a introdução. Ainda não entrou na mensagem, se assusta não, vamos entrar na mensagem ainda. Isso é só a introdução, vamos lá então. A palavra do Senhor assim nos diz que Lázaro era um amigo mais íntimo de Jesus, com Marta e Maria. Eles eram muito achegados a Jesus Cristo. Irmão, e não tem pessoa que seja chegada a Jesus, que Jesus não dá vitória. Você fica chegado a um monte de gente, mas a Jesus que é bom, você não se achega. Se achega a Jesus, que você vai ter vitória. Nunca diga não para Jesus. Não entendi, irmão. Nunca diga não. Se você foi convidado para pregar, vá. Se você foi convidado para cantar, vá. Se você foi convidado para evangelizar, vá. Mas não diga não para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por causa de quê? Existe um tempo dentro de um tempo, antes de partirmos dessa vida para outra. Temos uma quantidade de alma para apresentar a Deus, e essas almas estão na mão de Satanás, e é você que Deus vai usar para arrancar as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 34 que Jesus disse assim: onde o puseram? E disseram assim para ele: Senhor, vem e vê. Vem cá, onde puseram a sua situação, meu irmão? Aonde te puseram? Te botaram lá embaixo, é? Te jogaram cabisbaixo, falaram que você não tem nada, que você não é nada. Não se preocupe, Jesus veio e te viu. E tem um porém, no versículo 35 diz que ele chorou. Sabe o que quer dizer? Pode te colocar no pior lugar da vida, mas Jesus Cristo, toda vez que te vê, ele chora. Sabe por causa de quê? Porque ele tem uma obra muito grande por você, na sua vida, e ele vai cumprir até o fim. Não importa a tua situação, o importante é você se entregar para ele, porque aquele que começou a boa obra vai até o fim, até aperfeiçoar. Aleluia, glórias a Deus. Mas de repente, onde puseram ele, meu Deus do céu, Jesus chorou. É o único versículo da Bíblia, 35, o menorzinho, que diz que Jesus chorou. Mas não é o único versículo que diz, não. Que se você for ler a Bíblia de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que várias vezes Jesus vinha chorando por causa do povo. E tinha um porém, principalmente contra aqueles perseguidores de profeta, que Jesus chegou e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que apredeja os profetas. Quantas e quantas vezes eu quis chegar, que vocês chegassem até mim, e eu chegasse como a galinha chega com seus pintinhos e toma conta para que nenhum mal lhe aconteça. Ele quer tomar conta da gente para que o mal não venha sobre a gente. Sabe por causa de quê? Porque Satanás está por aí matando, roubando e destruindo, mas Jesus Cristo veio para desfazer a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Lázaro morreu, e agora? É meu amigo. Ele morreu, mas não tem problema não. A Bíblia diz: até aquele que está morto, ele vai ressuscitar. A Bíblia diz que Lázaro tinha morrido e Jesus Cristo era amigo íntimo dele. Então o que aconteceu? Ele tinha ido ao longe para poder fazer a obra de Deus, e ele atrasou de propósito a sua vinda, para que possa assim acontecer a obra do Senhor. A Bíblia diz que uma vez levaram a informação para Jesus Cristo que Lázaro estava doente. Irmão, se nós formos ler a Bíblia,
nós vamos entender que o centurião chegou até Jesus e falou assim: Senhor, o meu servo está ruim, o meu servo está mal, dá tão somente uma palavra sua e ele sarará. E Jesus Cristo falou assim: homem, grande é a tua fé, que eu nunca vi tanta fé assim igual a tua. Vai, ele vai sarar, por causa da tua fé, ele vai sarar agora. Mas de repente Lázaro estava doente, de repente Lázaro estava esmigo, como dizem por aí, na tábua da virada. E agora? Fazem oração daqui, oração dali, não dá jeito. Tem que chamar Jesus, porque quando Jesus entra no negócio, até quem está morto de 4 dias tem que ressuscitar. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que ele atrasou de propósito. Ele não quis ir na hora imediata que ele tem um porém, irmão. Sabe o que quer dizer? Ele não quis ir na hora imediata que as pessoas queriam que ele fosse. É a mesma coisa que eu vou falar para você aqui agora. Deus, quando quer falar com alguém, ele não quer falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, que tem que se libertar. Se quiser ir para o céu, tem que largar o caminho ruim de pecado e entrar na direita com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus atrasou. Mas não tem problema não, irmão. Jesus pode até atrasar, mas está no controle de tudo, porque a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia e um ano, e um dia é como 1000 anos. Mas a obra ia ser feita. Então, porém, quando chegou, já tinha passado de 4 dias e o defunto já tinha morrido. Quer dizer, Lázaro já tinha morrido, irmão. Então quer dizer, é morte. Quer dizer, a morte. Quer dizer, passou dessa vida para outra. A Bíblia diz que ele estava descansando, tinha morrido. Então quer dizer, a vida após a morte. E entendendo, para que você entenda no que nós estamos falando, e aí Jesus Cristo voltou. Jesus Cristo vinha para que assim viesse a cumprir, e já tinham dado o recado para ele. Creio, irmão, que chegou alguém: não, Jesus, agora não precisa mais não, já morreu, fica aqui mesmo fazendo a obra, já se foi mesmo, morto é morto, não tem problema não. Mas não tem problema, para Deus tem, porque o nome dele tem que ser glorificado. Se há alguém morto nessa hora, vai ser ressuscitado, porque Jesus Cristo ainda ressuscita. Ele cura, ele faz o cego enxergar, ele faz o surdo ouvir, ele faz todos aqueles que são paralíticos se levantar e andar, porque a caminhada é muito longa. Aleluia, glórias a Deus. Ele voltou. E Jesus Cristo voltou, e estavam todos ali, aqueles que tinham rejeitado ele, tinham expulsado ele e não queriam aceitar. Mas de repente, num momento de tristeza, irmão, é na hora que nós estamos tristes mesmo, quando nós estamos numa boa, quando nós estamos bem, nós não queremos aceitar Jesus mesmo não. Quando nós estamos com a situação financeira lá em cima, melhor ainda que nós não vamos querer nada com Cristo. Então quer dizer, foi na hora que o momento estava difícil, na hora da dificuldade, que ninguém nem quis se levantar contra, porque era um momento triste, era momento de enterro. Mas você já foi no cemitério? Você já deu uma passadinha no cemitério? Vai lá dar uma passadinha nessa hora, que você vai ver, não vai ver ninguém alegre rindo, você não vai ver o coveiro lá batendo pandeiro e cantando uma música alegre. Você vai ver todo dia o coveiro sempre falando: já vem mais um. Aí abre buraco, aí depois que abriu, joga lá dentro em terra, nem acaba de enterrar direito, aí já vem outro, já vem mais outro, aí abre o buraco, outro buraco, joga lá dentro em terra. Ele não vai nem sentar para descansar, para tomar um suquinho, já vem mais um. Aí ele pensa: meu Deus do céu, não para de morrer ninguém. É a mesma coisa, do mesmo jeito que não para de morrer, também não para de ressuscitar e nem nascer, porque enquanto está morrendo gente, está nascendo gente no hospital, está nascendo criança no hospital, mas nas igrejas estão muitos ressuscitando espiritualmente para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas entendemos, e aí Jesus voltou. E nisso que Jesus volta, estava mó chororô, ninguém estava querendo saber de mais nada, e ele nem mal tinha chegado, e a notícia chegou lá. E a notícia tendo chegado na casa que Jesus fazia presença naquele lugar, e de repente Marta veio correndo e disse a Jesus, e disse-lhe a Jesus, movendo-se outra vez, e disse a ela assim: Jesus disse-lhe: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. E disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tem que crer, irmão, tem que crer. Se você vai saber que vai sair desse problema, creia em Deus. Não fica falando para A e para B não. Fala para Deus, porque quando você fala para Deus, Ele guarda o segredo e dá a vitória. Agora
glórias a Deus. Maravilha do céu, nessa tarde você vai ser ressuscitado e vai entender que após você passar dessa vida para outra, você é salvo em Cristo Jesus e não vai ter mais medo da morte, a morte que vai ter medo de você. E quando a morte bater na tua porta e falar para você, chegou a tua hora, tu vai falar, chegou a minha hora, tu já veio tarde demais, porque eu quero encontrar com meu Senhor da glória. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem Jesus Cristo no coração, irmão, não tem medo da morte não. Quando a morte vem, ele faz até chacota. Ele começa a falar, chegou a minha hora, chegou a minha hora, tu já veio tarde demais, meu filho, porque eu estou querendo encontrar com meu Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria lá nos céus, a morte dos santos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora, irmão, Deus só fica triste com uma coisa: quando o ser humano morre e vai parar no inferno, porque ninguém fugirá disso. Se não tiver com Jesus, você vai morrer e vai queimar no fogo do inferno. Satanás vai vir te atormentar, os demônios vão vir te atormentar, porque uma vez em vida você teve a oportunidade de Deus. Essas mensagens assim que sumiu do nosso meio, céu e inferno. Dizem por aí que isso espanta o pecador, não espanta não. O que espanta o pecador, sabe o que é? Falta de conhecimento. Porque a Bíblia, além de espantar, ainda destrói o ser humano. Porque a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E que conhecimento é esse? Da palavra de Deus. Não se iluda com palavra de homens, mas entre na realidade da palavra de Deus. Quando João Batista falava era verdade, que ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Sabe por causa de que João Batista falava isso? Porque ele entendia e sabia que a vida após a morte. A Bíblia diz que Jesus Cristo alertou também concernente a isso. Jesus Cristo falou, preste atenção nesta parábola. E tem porém, irmão, Jesus Cristo não ia contar mentirinha nem chacota por aí não. Jesus Cristo não ia ficar enchendo de linguiça de ninguém, não ia ficar enchendo linguiça para poder ficar contando parábola não. Ele contava uma coisa, e o que ele contou foi um fato de um dia que aconteceu. Quem nunca ouviu falar do rico e Lázaro? Estamos falando da história de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Mas existe uma outra história de um certo mendigo Lázaro que vivia comendo as migalhas de um rico. E de repente no mesmo dia, os dois morreram para a alegria de um e tristeza de outro. E tem porém, irmão, eu meditei na profundidade dessa palavra, os anjos de Deus vieram levar o mendigo para o seio de Abraão, o mendigo que era Lázaro. Ele era mendigo na terra, mas era rico no céu. Aleluia, glória a Deus. E o rico? Que a Bíblia nem o nome do miserável não diz. Mas diz, irmão, não diz que ele foi levado pelos anjos de Deus, não. Mas a Bíblia também não diz outra coisa, não. Mas eu creio numa coisa. Olha só, escute só o que eu vou te falar. Eu creio, sabe o quê? Os anjos de Deus vieram e levaram o mendigo, que era o Lázaro, que era rico para Deus, era pobre no mundo, mas era rico para Deus, levaram para o seio de Abraão. Mas os demônios vieram na hora, irmão, agarraram aquele homem e levaram para o inferno, para atormentar ele. Porque do outro lado a Bíblia diz que havia uma divisão entre o céu e o inferno, quer dizer, entre o paraíso e entre a tormenta no inferno. E entenda uma coisa, naquela composição ali, no outro lado de cá, o rico sendo atormentado, via ao longe Abraão e Lázaro, ali no seio de Abraão, e ele dizia, Lázaro, toque a ponta da minha língua que eu não aguento essa tormenta, toque a ponta da minha língua que eu não estou aguentando, eu estou sendo atormentado aqui. Aí tem pessoas que dizem assim, não, irmão, o inferno já é aqui. Não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Existe um lugar pior do que esse em vida, irmão.
que é para toda a eternidade, não tem mais sossego. Jesus Cristo falava de diversas vezes, falando assim, é gritos e ranger de dente. O inferno é uma tormenta tão grande, os demônios vêm para atormentar mesmo, vêm para tribular, perturbar. Se já em vida ele já perturba, imagine no inferno. Você sente a opressão? A gente em vida como ser humano, irmão, a gente já sente a opressão, sente a perseguição infernal, sente o quanto Satanás atribula os homens. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem misericórdia e pena de ninguém. Se já em vida, irmão, irmãs, senhoras e senhores, telespectadores, entenda uma coisa, só descontrair um pouco para você entender, para não fugir o seu raciocínio. Se já em vida, irmão, ele já atribula a gente, usa os filhos das trevas, usa os macumbeiros para fazer despacho, faz tanta desgraça e destruição. Se já em vida ele já perturba, imagine no inferno, quando a pessoa vai para lá. A mensagem do céu e do inferno já fugiu por aí. Ele diz, não, Deus só quer o coração. Que coração nada, Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Aí a gente prega uma palavra dessa aqui, aí eles começam a reclamar, irmão, tu não pode falar isso não. Quem disse que eu não posso? Se está escrito na Bíblia, Jesus falou. E a Bíblia diz, ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa neste livro. Aquele que tirar as pragas que estão escritas nesse livro virão sobre ele. Aquele que acrescentar vai perder o direito da salvação e vida eterna. Então entenda uma coisa, tanto quem ensina e quem ouve o ensinamento, se não for corretamente, vai queimar no fogo do inferno. E eu teve uma coisa que eu falei, irmão, hoje eu vou repetir, isso aqui não é engraçado não, isso é realidade. O que vai ter de pastor apanhando, não, essa é realidade, estou falando uma real agora. O que vai ter de pastor apanhando, o que vai ter de bispo apanhando, o que vai ter de ministro apanhando, mas por causa de quê, irmão? Porque uma vez em vida podia ensinar o evangelho verdadeiro e não ensinaram, o arrebatamento aconteceu e eles ficaram. As pessoas vão chegar questionando, pastor, eu fiquei, o pastor fala, eu fiquei também. Aí o negócio vai ficar estreito, irmão. Mas foi culpa tua, tu não me ensinou o evangelho correto. Aí ele vai falar, é bem feito pra você. Você vai tudo, você é papagaio, tudo que eu falo você imita, você tem que observar, tem que ler a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí Satanás começa a ganhar campo, sabe por causa de quê? Quando a palavra de Deus é recuada, ele começa a marchar para frente e o povo começa a recuar. Agora quando a palavra entra, ela vem cortando todo o mal. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo testificou falando, não sou eu que julgo ninguém, nem eu, mas as palavras que eu falo hão de julgar no último dia todas as gerações, de todos os tempos, épocas e lugares. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Senhor que fez o céu e a terra. Então entenda uma coisa, irmão, um dia nós vamos passar desta vida para outra e vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que Lázaro, voltando para a história que eu não fugi, e do tema de mensagem que é vida após a morte. A Bíblia diz que Lázaro ele tinha morrido, mas depois de Jesus ter voltado, ele falou para Marta, tirar a pedra, Marta, mas o defunto já fede, tem problema não, minha filha, está fedendo, vai ressuscitar nessa hora. E todo tipo de fedor, todo tipo de pouca vergonha, todo tipo de rato e barato e pecado que tiver no meio, na hora que eu dar ordem, em nome de Jesus vai ter que sair. Aleluia, glórias a Deus. E ele gritou, tinha tanto defunto, irmão, lá dentro, que ele teve que gritar o nome de Lázaro. Se ele fala mortos,
venha para fora, que até de defunto saindo de lá de dentro, nem está no gibi. Então ele pegou e chamou logo pelo nome, porque a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome. Ele conhece o teu nome, conhece o teu endereço. O dia de tu partir dessa vida para hoje, ele sabe também o teu nome, vai continuar conhecendo o teu endereço, a tua identidade, o número do teu sapato. Ele sabe quem você é, então não se preocupe que ele vai te dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que quando ele gritou: Lázaro, venha para fora, e Lázaro veio. Só que o homem estava atado, cheio de negócio, falaram: tirai-o, desatai-o ele e deixa ele. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra. Mas entenda uma coisa, irmão: aquele homem tinha morrido, depois de 4 dias ressuscitou. E depois de ter ressuscitado, aí já foi a vez de Jesus. Aí Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, morreu. Aí Jesus, depois do 3º dia, ressuscitou, mas com o corpo glorificado. Lázaro não provou o corpo glorificado. Ele morreu e ressuscitou, porque não era a hora dele morrer. Então entenda uma coisa: tu só parte dessa vida para outra quando chegar a hora, porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus ressuscitou num corpo glorificado, desceu às partes mais baixas, tirou a chave da mão de Satanás da porta do inferno e foi para o céu, mas prometeu. Antes de ir, ele primeiro ficou um tempo na terra depois de ressuscitado, mas depois ele foi para o céu e falou: não se preocupe, eu não vos deixarei órfãos, enviarei até vocês o Espírito Santo Consolador, eu vou enviar. E ele subiu e o Espírito desceu, e está até os dias de hoje no nosso meio, levantando os profetas para pregar. Aí eu às vezes fico olhando assim, irmão. Tem certas pessoas que falam assim: não, irmão, não precisa pregar evangelho mais não. Precisa mais não, irmão, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe do evangelho. Se fosse assim, irmão, naquela parábola que Jesus contou que o rico estava desesperado no inferno, na mesma hora, quando ele falou para Abraão: Abraão, eu tenho parente lá em cima, deixa eu voltar. Aí ele queria ser pregador. Interessante. Para você entrar na realidade da vida, morreu dessa vida para outra, já não tem como voltar não. Não adianta querer dar uma dissessão espírita de querer entrar no corpo dos outros, que não vai entrar. Quem anda entrando por aí é o cão, mas quando Jesus entra, ele tem que sair, porque o templo que é o nosso corpo pertence a Deus, e é o Espírito Santo que tem que fazer a habitação, e Satanás vai ter que correr. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa que eu vou te falar: se não precisasse pregar mais, para que existir igreja? Para que existir pregadores? Para que existir uma rádio como essa? Para ter comunicadores? Para que evangelizar? É necessário que tem que pregar e cumprir o ídolo de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mas sabe o que é isso? As pessoas já perderam o paladar e a direção dos céus e não conseguem mais transmitir uma mensagem de revelação. Aí aquelas que estão se levantando agora para pregar, eles começam a querer divertir. Não, irmão, não precisa mais falar desse jeito. O povo já sabe. Se soubesse, Deus já tinha vindo arrebatar a igreja. A Bíblia diz: quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, aí então assim virá o fim. Se não veio o fim ainda, é porque para continuar pregando. Se ainda não aconteceu o arrebatamento, não é para parar, é para continuar. Deus manda falar para você: marche! Aleluia, glórias a Deus. Para poder entrar no céu de cabeça erguida, prega o evangelho da verdade, prega o evangelho da palavra de Deus. Não se preocupe com quem está falando que não precisa. Faça a tua parte e Deus vai te honrar. Aleluia, glórias a Deus. Já pensou, irmão, se Jesus Cristo, depois de ter vindo à terra, é verdade, não precisa mais pregar. É verdade. Discípulos, vamos se aposentar.
bota a espada na bainha, não precisa mais pregar. Mas não, ele deixou escrito várias vezes e sempre advertia: alimentai a minha ovelha, alimentai o meu povo com a palavra de Deus. Irmão, o diabo também ultimamente está andando pregando, sabia disso? O diabo ultimamente tem virado pregador também, só para distorcer a palavra de Deus. Aí quando o diabo olha assim, opa, ele não quer pregar mais, vou pregar no lugar dele. Aí começa a vir esses pregadores de Baal e começa a pregar o evangelho distorcido. Não, Deus só quer o coração. Não se preocupe com isso não. Dá o teu dízimo e oferta só e tu tá salvo. Sabe o que é isso? Deus quer que você dê o dízimo e oferta sim, mas que obedeça o evangelho da palavra de Deus. É verdade. É verdade. Jesus Cristo, irmão, antes de cobrar de alguém, escuta isso. Isso é um detalhe importante. Jesus Cristo, antes de cobrar alguém, primeiramente ele alimenta espiritualmente e depois alimenta materialmente. Entenda muito bem, Jesus Cristo, antes de cobrar alguém, ele alimenta espiritualmente e alimenta materialmente. O que tu tem feito com o alimento de Deus? A Bíblia diz que haveria tempos que os homens iam se apacentar a si próprios, iam engordar com a lã da ovelha. Estava nem aí para a ovelha morrendo lá, espiritualmente, materialmente, estava nem aí. Meu Deus do céu, não sei para que eu fui entrar ali, mas já entrei. Entenda uma coisa, para ir para o céu, começou a pregar, não pode parar mais. Para ir para o céu, após passar dessa vida para outra, se quiser entrar no céu de cabeça erguida, tem que pregar o evangelho da verdade. Tem que pregar o evangelho da palavra de Deus. Esqueça o conhecimento dos homens, mas prega o evangelho da palavra de Deus. Quando o diabo foi até Jesus Cristo, irmão, na tentação, primeiramente ele foi com a palavra. Se você for observar bem ali, Mateus 4, você vai ver que ele chegou a Jesus. Tu é filho de Deus, né? Está escrito. Eu sei disso, Jesus. Faz o seguinte, tá com fome, meu filho? Faça que essa pedra se transforme em pão. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem ele de novo: Jesus, está escrito, lança dele aqui lá embaixo e dará ordem aos anjos de teu respeito. Jesus veio também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vem ele de novo: Jesus, tudo isso eu te darei, mas tem o seguinte, se prostrado me adorar. Sabe o que o diabo quer? Que as pessoas fiquem rastejando no pé dele, fica prostrado e adorando. Sabe o que Jesus falou? Adorar tão somente a Deus. Arreda-te daqui, Satanás, porque tem que adorar só a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí depois de Jesus ter passado o seu deserto, sabe quem veio servir ele? Os garçons lá do céu. Lá no céu, sabia? O restaurante lá do céu é tão saboroso, irmão. O negócio é sério. Eu olhando a Bíblia, eu vi que Elias estava no seu deserto. Para não fugir da mensagem, vou falar rápido. Ele estava no seu deserto. Ali foi alimentado com pão e com carne. Entra na nossa atualidade, aí a gente entra na prova. Aí quando Deus quer alimentar a gente, aí Ele alimenta a gente com pão e com ovo. Mas Deus sabe como provar, Deus sabe de todas as coisas. É a maravilha do céu. Mas continuando dentro do tema de mensagem, entenda uma coisa: a vida após a morte. Depois que nós passarmos desta vida para outra, nós vamos prestar a conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Um certo general estava sendo evangelizado e de repente o homem estava falando tanto da eternidade que ele começou a zombar. Aquele general começou a zombar de uma tal maneira e falava assim: você não entende nada de eternidade, meu filho, não existe esse negócio aí não. E de repente aquele jovem falou um detalhe que ele tremeu na base. Aquele jovem falou um detalhe: vem cá, quero te fazer uma pergunta, eu quero saber se você vai me responder. Aquele jovem chegou sabiamente e falou: será que quando você passar desta vida para outra, você vai continuar sendo general? Aí ele, como ser humano, pensou, não tinha pensado nisso aí não.
Aí ficou meio assim, aí o evangelho entrou. Sabe por causa de quê? Tu pode ser tudo nessa vida, mas quando passar dessa vida para a outra, só vai ter validade se você se você for salvo. Senão você não vai entrar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Aí a pessoa se gaba, só isso, só aquilo. Tu não é nada, meu filho. Tu é nessa vida. Agora, se passar dessa vida para outra, tu vai ser a mesma coisa que nós. Nós vamos ser igual. A única diferença que vai ser, sabe qual é? É que os que vão ser salvos e os que vão ser coordenados. Os que vão ser salvos e os que vão ser coordenados. Então entra na direita para morar perto de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí tem o seguinte da ressurreição. Aí Lázaro ressuscitou, viveu a sua vida. Jesus, depois de tempo, morreu, ressuscitou, o corpo glorificado foi para o céu. O Espírito Santo desceu, ficou no nosso meio. Mas depois de tempo, irmão, Lázaro morreu de novo. E está lá. Lázaro morreu de novo. Então o que acontece? Então entenda uma coisa: como partimos dessa vida para outra, o que tem validade se Jesus está na nossa vida. Se Jesus não estiver na nossa vida, não adianta. Você pode ser tudo, mas se não tiver Jesus, vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa: existe o céu e existe o inferno. Você pode viver a tua vida tão bem, mas tendo Jesus Cristo, perca tudo nesta vida, mas não perca a tua salvação. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Entenda uma coisa: você pode granjear muitas coisas, mas o dia que tu partir da vida para outra, quem vai desfrutar é aqueles que vão ficar. E a tua alma, a Bíblia diz o que tu tem preparado e para quem será. Não podemos servir a dois senhores. Então, se quiser ir para os céus, aceita Jesus Cristo, tenha Deus em sua vida, o Espírito Santo dentro de você, o anjo andando ao seu lado para te guardar, e toda a comitiva dos céus ao teu serviço, para que você possa assim ser mais um que vai morar na glória e na eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Por isso desperte a cada dia para poder morar nos céus. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 31, versículo 16, diz: fiz descer ao inferno. Entenda uma coisa: há pessoas que vão descer ao inferno e depois vai ser tarde demais, vai querer a salvação e aí já era, não vai ter mais como obter a salvação, porque nós somos pó e um dia nós vamos tornar ao pó da terra. Mas a diferença será se seremos salvos em Cristo Jesus ou não. Você pode ser médico, você pode ser doutor, você pode ser general, você pode ser advogado, você pode ser o que for nessa vida, você pode ser pobre ou até rico, mas entenda uma coisa: a única diferença do outro lado, você não vai ser nada, mas a única diferença que vai diferenciar um do outro é se um vai ser salvo ou se o outro vai ser condenado. Existe do outro lado um prestar de conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Queira o homem ou não, queira ele se preocupar ou não, queira ele goste ou não, mas certamente um dia morrerá e vai se encontrar com aquele que um dia deu oportunidade para ele. Se ele foi salvo, vai ser coroado e vai ser galardoado. Se ele foi condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então desperte, porque a vida após a morte te aguarda e me aguarda também. E nós vamos estar lá, naquele céu de glória, para glorificar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração, e que possa iluminar o seu caminho e te despertar mais a cada dia, e que você possa entender e se guardar para quando se encontrar com Deus, entrar no céu de cabeça erguida, sem ter nada inconsciente, sem a tua consciência pesar. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará.
Deus tem nos chamado para uma missão nessa terra, e nós estamos nessa terra e neste presente século só de passagem, mas nessa passagem nós vamos para os céus para entregar as almas na mão de Deus, que nós resgatamos da mão de Satanás através de Jesus Cristo, do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Por isso, persevere, que vale a pena ser salvo em Cristo Jesus, e que Deus possa falar mais forte ao teu, ao nosso e para todo sempre aos nossos corações.